Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos prosseguir na nossa atividade do livro. Ontem nós fizemos algumas atividades, né? De adição, fizemos atividade de subtração. Hoje nós vamos pegar um pouquinho de multiplicação e divisão. Então, no livro de vocês, na página 76, ela vai trazer essas imagens aqui desses jogadores de basquete. E tem na outra página também esses jogadores aqui. Então, se vocês olharem, tem um time de azul, que é o time C, o time branco, que é o time B, né? Aí depois tem o time D de amarelo e o time A de laranja, certo? Aí ele vai fazer umas perguntas, vocês vão observar direitinho as imagens, vocês vão responder as perguntas, o que você está vendo na cena, o que diferencia as equipes dessas cenas, e se na escola de vocês acontecem eventos como esse, tá bom? Então aí a resposta é pessoal, mas dentro do contexto da imagem que vocês estão vendo. Depois aqui vocês vão fazer essa leitura, tá? Dos alunos que vão participar, né? Então, dos alunos do 5º ano, quantos que vão participar, do 4º ano, quantos que vão participar. E daí vocês vão responder essas perguntas aqui. Cada balãozinho, tá? Uma criança está fazendo uma pergunta e vocês vão responder. Por exemplo, quantas equipes do 5º ano vão participar do campeonato? Vocês vão ler no texto e vão responder aqui embaixo. Quantos alunos em cada equipe? Então, cada equipe tem quantos alunos? E quantos alunos do 5º ano no total? Então, são 3 perguntas que o menino está fazendo. Então, vai ter 3 respostas aqui, tá bom? Vocês vão colocar 3 respostas. Porque às vezes o aluno, ele não lê direito, ele só responde uma coisa. Então, ele está perguntando, são 3 perguntas, ó. Quantas equipes do 5º ano vai participar? Então, quantas equipes estão aqui do 5º ano? Vocês vão olhar os desenhos, vão ver as equipes, vão responder. Tantas equipes. Quantos alunos em cada equipe? Vocês vão contar aí quantos alunos tem em cada uma. E aí, quantos alunos há no total, tá bom? Aí vão ler as outras perguntas e vocês vão respondendo também. Então, vejam que, às vezes, a criança está fazendo 2, 3 perguntas. Essa aqui, por exemplo, a menina. Quantos alunos do 4º ano vão participar? Aqui, ó, do 4º ano vão participar tantos alunos. Então, quantas equipes do 4º ano serão? Aqui já, veja bem, se tem 35 alunos, quantas equipes vai ter? Aí você tem que saber se um time de basquete é formado por 5 jogadores, né? E se tem 35 alunos, então você vai ter que distribuir esses 35 alunos entre a cada 5, né? Para formar grupos de 5, que é o time de basquete. Então veja bem, a primeira pergunta, ele quer saber o total, né? E aí é uma repetição. Se tem tantos alunos, quantas equipes são em cada? E aqui já é o contrário. Aqui ele está pedindo para você fazer o seguinte. Se são 35 e eu vou distribuir para formar times, igual o professor lá na educação física. Ele tem tantos jogadores, ele quer formar times. O time de basquete tem 5 alunos em cada lado. Então, quanto que ele vai ter que distribuir esses alunos? Então, vejam bem as perguntas para vocês poderem fazer a resposta aqui, tá? Pode colocar a operação que você está fazendo. Na sua da resposta, vamos colocar que operação que você fez. Então, aqui, ó, no número 1, você vai completar os exercícios da página 76, 77 e 78, tá? 76 era o primeiro desenho, 77 e essa aqui 78. Depois tem essas perguntinhas ainda do 78, ó. Converse com os colegas sobre mais essas questões. Olha a caixinha de ovos aqui.
Se você comprar 5 dúzias de ovos, então quantos ovos terá comprado? Aqui nós temos uma dúzia. Vocês já estão acostumados a ir no mercado com a mãe, sabe que ela traz uma caixinha. Essa caixinha tem 12 ovos, que corresponde a uma dúzia. E se você for comprar 5 caixinhas dessa, ou seja, 5 dúzias, qual que vai ser o total? E como que você faz essa operação aqui? Que operação que você faz? Então aqui, ó, ele quer o total e quer a operação que você vai realizar. Então não é só pôr o total, tem gente que só põe a resposta. Eu quero saber que operação você fez para saber. Então se você está fazendo uma repetição, ó, 1 tem 12, 2, aí mais 12, mais 12, mais 12 e mais 12, então você pode colocar assim, ó, 12 mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, ou quantas vezes o 12 está se repetindo, tá? Se são 5 dúzias, então, ó, 12, 12, 12, 12, 12, ou 5 vezes o 12, porque são 5 vezes que o 12 está se repetindo. Na letra B, há quantas dúzias de laranja em uma caixa com 72 laranjas? Se você já sabe o que é uma dúzia, né? Uma dúzia é 12, que você viu aqui na caixinha de ovos. E se você tem 72 laranjas e você quer repartir em uma caixa com uma dúzia em cada uma. Então, você vai pôr uma dúzia numa caixa, uma dúzia na outra caixa, outra dúzia na outra caixa. Quantas dúzias que vai dar? Então, que operação que eu tenho que fazer aqui para saber? Tá bom? Rosana comprou 4 cadernos do mesmo modelo, tá aqui, ó. E gastou R$28 com eles. Quanto ela pagaria em 3 cadernos? Então, veja bem, os 4 cadernos saiu tudo por 28. Então, eu tenho que saber primeiro quanto que custou cada caderno. Se tudo aqui deu 28, eu quero saber cada caderno. Tenho que saber. Para daí eu saber quantos que eu vou pagar por 3 cadernos apenas. Certo? Qual é o produto de 60 mais 20? Lembra do termo da multiplicação, né? Produto, fator, fator e produto. Ou multiplicando, multiplicador e produto. Então, o que é o produto, né? Qual é o produto de 60 mais 20? O produto é o resultado. Então, o produto de 60 e 20, e veja bem, se ele já está falando produto, que operação que eu faço? Não é uma adição, porque na adição é parcela, parcela, soma ou total. Não é a subtração, porque subtração é minuendo, subtraindo, diferença, o resto. Então, se está falando produto, quer dizer que é uma multiplicação. Então, eu tenho que fazer a multiplicação aí. E qual é o quociente de 60 por 20? Olha, quociente é um termo da divisão. Dividendo, divisor, né? Quociente e resto. Então, qual que é o quociente? Quociente é o resultado depois que eu fiz a divisão, certo? Então, tudo isso aqui, nas apostilas anteriores a gente já trabalhou. A gente já viu vídeos de multiplicação, a gente já viu vídeos de divisão, a gente já trabalhou os termos da multiplicação e da divisão. Então, agora, coloque em prática aquilo que vocês já aprenderam, ok? Vai ter multiplicação por 2 algarismos, vai ter divisão por 2 algarismos. Então, vocês vão ter que rebuscar aqueles vídeos que a professora já trabalhou com vocês. Vídeos da divisão, vídeos da multiplicação por 2 números, tá certo? Olha aqui. Aqui vocês vão ler toda essa atividade aqui, ó. Flávia trabalhou 25 horas por semana durante 12 semanas. Quantas horas ela trabalhou ao todo? Você sabe que Flávia trabalhou 25 horas em cada semana e que são 12 semanas. Quer saber quantas horas trabalhou nas 12 semanas? Então aqui, ó, o autor foi fazendo na malha quadriculada, foi explicando, ó, e foi colocando 12 semanas
25 horas, então ele colocou 12 quadradinhos assim, 25 quadradinhos aqui no total. Depois, ele foi desmembrando, ó, 12 nada mais é do que 10 quadradinhos mais 2. 25 nada mais é do que 20 quadradinhos mais 5. E aí ele foi decompondo, arredondando para que ficasse mais fácil, ó. 10 vezes 20, 200. 10 vezes 5, 50, né? Porque ele decompôs 25, 20 mais 5. Então, 10 vezes 20 e 10 vezes 5. 10 vezes 20, 200. 10 vezes 5, 50. Agora, vamos pegar o 2. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 5, 10. Vejam que ele foi decompondo para fazer a multiplicação. Ele decompôs o 12, que é 10 mais 2, e decompôs o 25, que é 20 mais 5. Foi multiplicando. Para ele obter o resultado, ele pegou, fez as somas dos resultados da multiplicação. 200 mais 50, mais 40, mais 10. Fez a soma aqui, vai dar o resultado embaixo. Decompondo os números 12 e 25, aqui você vai colocar na multiplicação, ó. Quanto que é 10 vezes 20 e 10 vezes 5? Então, você vai colocar 10 vezes 20, 200, mais 10 vezes 5, 50, quanto que dá o resultado? Depois, multiplicar, ó, 2 vezes 20, colocar o resultado, e 2 vezes 5, o resultado. Ou seja, a mesma coisa que ele ilustrou na malha quadriculada. Ele foi multiplicando por decomposição. É só você acompanhar a setinha que não tem erro. Nós não vamos usar a multiplicação por decomposição, só que ela também é uma maneira de se fazer uma estratégia e não é difícil. Quem dominar essa estratégia aqui é bem tranquilo. Tem gente que gosta de fazer assim, tá bom? Agora, veja no algoritmo usual, que é aquele que a gente costuma fazer, ó. 12 vezes 25, fator, fator, ó. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1 que subiu, 5. Pula-se a casa da unidade, porque nós vamos multiplicar a dezena. Então, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. O que que ele fez aqui? Ele colocou 0, né, no lugar aqui. A professora costuma colocar o sinalzinho de mais lá para preencher a casa da unidade, lembra? Você vai somar agora o resultado e pôr aqui no produto. Agora aqui você vai fazer a multiplicação da maneira normal como a gente costuma fazer. 25 vezes 12, faz a multiplicação e dê a resposta, certo? Não se preocupe, parece sim que assusta, você olhando assim parece que é complicado, mas na hora de você ir seguindo as setinhas, olhando os desenhos, dá para fazer de boa, vocês já fizeram. E a professora vai estar aqui na hora da correção para ir ajudando e tirando as dúvidas, ok? Olha aqui uma outra maneira de multiplicar. A multiplicar por disposição, né? Primeiro vocês viram a multiplicação por repetição. Quando o número vai repetindo, ou seja, parcelas iguais, né? Então, 5 mais 5 mais 5. Quantas vezes o 5 repetiu? 3 vezes. Então, é a multiplicação por repetição. Agora, por disposição regular, ó. As árvores estão dispostas em 4 linhas, ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, 4 linhas. A linha está na horizontal. E 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. As colunas estão na vertical. Então, 4 linhas de 5 colunas. Qual o número total de árvores? Então, 4 vezes o 5 igual a... Quais são as multiplicações correspondentes a essa situação? Então, quais são as multiplicações? Que maneira que eu posso multiplicar? Tanto eu posso fazer 4 vezes 5, quanto 5 vezes 4.
a ordem dos fatores aí não vão alterar o produto. Tanto 4, se você olhar 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, vai dar na mesma, tá? E aqui você vai fazer a representação, então, tá? Das duas maneiras de multiplicar. E se fosse 12 linhas e 11 colunas? Agora pensa, se fosse 12 linhas e 11 colunas, então 12 vezes 11 ou 11 vezes 12. Você tem que fazer a continha aqui para você saber o resultado. Então, o exercício número 2 é isso. Você vai resolver a página 79, 80 e 81. Lembra da multiplicação por possibilidades, ou que a gente chama também de combinações? Nós já fizemos vários exercícios assim, ó. Uma lanchonete oferece 3 tipos de lanche no pão de forma: queijo, frango e patê e de berinjela. E 4 tipos de suco de fruta: uva, morango, acerola. Quantas possibilidades eu vou poder escolher de lanches com suco? Então, veja bem, olha aqui o tipo de lanche na tabela. Eu tenho lanche com queijo, com frango e patê de berinjela. E o suco? De laranja, uva, morango, acerola. Então, o que eu tenho que fazer? As combinações, ó. Queijo com laranja, o Q do queijo e L de laranja. Queijo com uva, QU, e queijo com morango, QM. E o queijo com acerola, como é que eu vou pôr aqui? E o frango com laranja, como é que eu vou pôr? E o frango com uva? E o frango com morango? E o frango com acerola? Patê de berinjela com laranja, patê de berinjela com uva, patê de berinjela com morango e patê de berinjela com acerola. Você vai fazendo as combinações, tá? Para você saber os tipos de lanche com os sucos, quantas formas, quantas possibilidades eu tenho. É igual aquele exercício da sainha com a blusa, né? Eu vou escolher a camisetinha com a saia e ver as combinações. Quantas vezes dá para eu fazer, ó. Posso pensar que cada tipo de lanche há 4 tipos de suco. Então, 3 vezes 4 igual a 12. Para cada tipo de suco, há 3 tipos de lanche. Então, 4 vezes o 3. E se fossem 9 tipos de lanches e 7 tipos de suco? Como ficaria essa representação na multiplicação? Uma outra ideia da multiplicação é a proporcionalidade. Olha só, Pedro percorreu 160 metros dando 3 voltas na pista. Olha a pista aqui, ó. E ele percorreu 3 vezes. Se ele der 6 voltas nessa pista, quantos metros ele vai percorrer? Se ele deu 3 voltas, ele percorreu 160. E se ele dar 6 voltas? Então, ó, se 3 voltas ele deu 160 metros e 6 voltas. Veja, 6 voltas não é o dobro de 3? 2 vezes 3 não é 6? Então, quanto que daria o resultado aqui? Pensa um pouquinho, tá bom? E aí, vocês façam a continha e o resultado. É bem tranquilo essa daqui, tá bom? Se 3 voltas deu 160, tá? Então, 6 voltas, que 6 é o dobro de 3, pensa, é proporção. Vai aumentar ou vai diminuir? E, por último, completar a página 82, números 5, 6 e 7. Aqui, vocês têm a tabuadinha, né? Então, vocês têm a tabuadinha aí para vocês completarem, tá? 7 vezes 6, quanto? 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, quanto que dá? 7 vezes 9, quanto que dá? 7 vezes 10, aí vocês vão completando a tabuadinha de vocês. Essa aqui, por que eu deixei assim? Vocês viram que eu tampei todas as respostas, né? Porque a tabuada é uma forma de vocês irem lembrando mesmo. Eu quero que vocês peguem todas aquelas tabelas que a professora já passou,
já deu de tabuada, até musiquinha de tabuada a professora já passou para vocês. Então, uma maneira de vocês irem fixando mesmo a tabuada, tá? Seria até interessante que esse quadro da tabuadinha aqui, ó, depois vocês façam no caderno bem bonitinho, até uma maneira de vocês irem estudando, tá bom? E por último, o cálculo mental aqui, ó. Lembra do cálculo mental? Você não precisa armar a continha. Lembra que 10 vezes 7 é fácil, tabuada do 10. 7 vezes 100. Você não precisa fazer conta, ó. Você pega o 7 vezes 1 ou 1 vezes 7. Todo número que multiplica por 1 é ele mesmo, não muda. Pode ser lá 10.000 vezes 1, vai ser 10.000, não muda. Aí, o que você vai acrescentar aqui? O zero. Então, ó, 7 vezes 1, 7. Quantos zeros tem aqui? 2, porque é 100. Então, vai dar 7 vezes 1, 7. Acrescenta 2 zeros, vai ficar 700. Tá? Façam tudo aqui bem fácil. É só você multiplicar um número pelo outro e acrescentar a quantidade de zeros, ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse 400 vezes 10. Você pega 4 vezes 1, 4. Tem 2 zeros aqui no 400, mais um zero do 10. Então, você vai ter que acrescentar 1, 2, 3 zeros. Então, vai dar quanto? 4.000. É bem fácil a multiplicação com zero, tá? Olha o cálculo mental. Responda depressinha. Quantos anos há em 20 séculos? Aí você vai lembrar do século. Quanto que vale um século? Um século vale 100 anos. Século de 100. Então, e 20 séculos? Faz a conta aí, mental, ó. Quantos metros há em 12 quilômetros? Aí você tem que lembrar. 1 quilômetro tem quantos metros? Vamos ver se vocês lembram aí. 1 quilômetro tem quantos metros? Aí eu quero 12 quilômetros. Quantos metros vai dar? E quantos minutos há em 4 horas? Você tem que lembrar o que é um minuto. Quanto que tem um minuto? E 4 horas? Tem que lembrar quantos minutos tem uma hora. Uma hora tem quantos minutos? Se uma hora tem tantos minutos, 4 horas vão ter quantos minutos? Tá? Vão lembrando aí. E tem aqui 2 links sobre multiplicação para vocês assistirem, para dar uma ajuda, uma clareada aí nas ideias da multiplicação, tá bom? Para finalizar, eu trouxe uma atividade complementar. Quem não tem a malha quadriculada, não se preocupe, tá? Quem vai imprimir, ótimo. Quem não vai fazer a malha quadriculada no caderno. Então, olha os exercícios aqui, o A, já está até feito como exemplo. 4 vezes 7. Lembra da disposição da linha e da coluna? Então, são 4 linhas e 7 colunas. Você vai pintar 4 linhas. 4 linhas, com 7 colunas cada uma, tá? Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, com 7 colunas. E você vai contar o resultado. Faça um bonitinho quadriculado, usa canetinha para contornar, pinta e põe o resultado. Essa vai ser a atividade na malha quadriculada para encerrar da ideia da multiplicação. A professora vai ficar aqui aguardando as atividades. Qualquer dúvida é só perguntar. Gente, mas se esforcem, tentem fazer. Tem gente que não mostra atividade nenhuma vez para a professora. Como que a professora vai saber se está fazendo certo? No final, a professora vai passar o gabarito geral para a gente fazer a correção. Quem não deu tempo, termina depois, ok? Então, um beijo, até a próxima aula.